o que nos interessa hoje aqui é a alma do Brasil. E como o inconsciente ecológico se expressa em nós e qual a história da sua repressão em nós. E nisso eu acho que o Gambini dá uma grande contribuição. Porque ao apontar o trajeto da nossa história subjetiva, da nossa religiosidade, inclusive, né, do que foi feito com a mentalidade indígena, que ele chama de alma ancestral, nós temos um exemplo do que ocorreu num dos povos do Ocidente, o nosso, né, um exemplo de repressão de uma dimensão da alma. A proposição dele é que na supressão física dos índios, a alma brasileira, perdemos uma dimensão essencial para a nossa própria saúde, que poderia ter sido integrada caso a postura não tivesse sido a que foi. Então, hoje a gente vai ver um pouco da história nossa, que é muito parecida com a história de outros povos. Foi assim com os espanhóis em relação aos índios andinos, foi assim com os norte-americanos em relação aos europeus, aos ingleses em relação aos nativos norte-americanos, e havaianos, e polinésios, e reticências, porque a gente não levaria toda a hora da palestra enumerando os povos ecocentrados que foram sendo dominados por essa mentalidade. Então, essa mentalidade, vamos dizer assim, euro-americana, com essas características a que a gente se referiu, com a hipertrofia da razão, com a supressão da intuição, com a hipertrofia do masculino, a supressão do feminino, com uma visão objetivista do outro, especialmente do outro não humano. Isso tudo está na raiz de como nós organizamos a nossa maneira de viver. Hoje vai nos interessar em especial o papel dos missionários, o papel da religião católica, como ela era vivida naquele contexto histórico e como ela reagiu a quem ela encontrou aqui. A primeira ideia que o Gambini coloca é o seguinte: esses portugueses, eles chegam com dentro de um forte contexto cultural. Não sei se vocês sabem, mas a vinda dos religiosos junto com as caravelas tinha um objetivo muito específico. O rei de Portugal, isso está escrito, convocou ou autorizou a chegada deles aqui com o objetivo de proteger os nativos da terra brasileira, protegê-los da escravidão, respeitá-los, aldeá-los e dar a eles um suprimento espiritual levando a palavra de Cristo. Posto dessa forma, é bonito é até bonito de escutar. Não sei se vocês concordariam comigo, né? Ou seja, um ato de proteção. Consciente estava o rei de que uma grande mudança ali ocorreria. Então, impedir que os nativos vivessem injustiças. Mas a história, ela acabou sendo totalmente outra pelas duas vertentes. Tanto pela vertente material, física, digamos assim, também pela vertente espiritual. Primeiro que esses portugueses chegaram aqui e com esse contexto católico, o que eles encontram? Se vocês pudessem ver, agora mesmo a minha amiga Cássia me dizia que essa imagem é uma imagem que já está na internet, se chama como? Terra Brasilis, quem quiser entrar, são imagens dos naturalistas, primeiros naturalistas que fizeram estudos da flora, talvez da fauna também. E essa imagem, não sei se aqui vocês conseguem pegar, é uma imagem que mostra bem a exuberância do que eles encontraram. Exuberância em termos naturais,
com uma variedade de fauna inacreditável para os padrões europeus. E, mais do que tudo, encontraram seres humanos com características muito, muito próprias. A visão portuguesa foi mesmo a de chegar ao paraíso. E a postura dos portugueses foi a de pegar do paraíso, como Adão nos bons tempos, né? Tudo era dado, né? Então, já se chegou com esse sentimento de apropriação. Tudo aqui é meu direito, né? E chegaram aqui e encontraram uma coisa que para eles foi absolutamente chocante, que foram as índias brasileiras, descritas como lindas, né? Nuas, os índios nus, que viviam muito bem com o seu corpo, sem vergonhas, num estado de ânimo em geral bastante positivo, com muita alegria nas relações, com harmonia nas relações. Então parecia o quadro do paraíso, né? Agora, a gente sabe o que era a sexualidade na cultura europeia medieval, né? Aliás, o que é até hoje, de certa forma. Então chegam esses portugueses, depois de meses no navio, com os corpos cobrindo as suas vergonhas, e encontram um povo absolutamente sem vergonhas, né? Sem culpa, e vivendo muito bem. É claro que do ponto de vista masculino, aquilo foi um choque, né? E o Gambini coloca que o pau-brasil, o que aconteceu com essa árvore no Brasil, o pau-brasil, é um símbolo de tudo que veio depois. Quer dizer, encontraram uma primeira forma de exploração econômica da terra e o pau-brasil chega à extinção, praticamente à extinção. E ele coloca assim, o que fizeram com o pau-brasil, fizeram também com as índias, né? Porque o português toma a Índia como objeto sexual, né? E no começo, na cultura indígena, sem os tabus que nós conhecemos, não havia... a sexualidade era vivida de uma forma mais livre. O pai oferecia a filha para os prazeres naturais, né? Mas para o religioso que veio fazer o seu trabalho sagrado, depois de todo o seu treinamento espiritual, que basicamente é um treinamento de negação dos prazeres da vida, né? E negação da sexualidade, voltar toda a energia para o divino, viver nessa dimensão do subjetivo com uma entrega ao superior, vivendo apenas em sentimentos sublimes e considerando todos os sentimentos que vêm da dimensão natural como perigosos, potencialmente pecaminosos. Ele suprimia isso em si próprio, de maneira que a supressão da religiosidade na cultura europeia, né, ela provém de uma maneira de ver a religiosidade, a maneira de ver Deus e de ver o caminho espiritual. O Freud já tinha se dado conta que quando se mexe em sistemas psicobiológicos naturais, nunca se faz isso sem consequências. Então, o que acontecia com os indígenas? Viviam a sua naturalidade, né? Viviam a sua espontaneidade, viviam as suas necessidades de uma forma tranquila, organizaram a sua sociedade, havia casamento, havia fidelidade, mas não havia nenhum problema em relação à sexualidade, né? Em alguns relatos, as índias são descritas como bastante disponíveis, né? Enfim, para a mentalidade
europeia, e especialmente sua mentalidade religiosa, o que significava isso? O que eram os índios brasileiros? Eles eram a encarnação de tudo que era negado nessa forma de viver a religião. Primeira coisa, não tinham chefe. Havia um chefe nas aldeias, mas esse chefe não tem poder sobre os índios, sobre a consciência dos índios. Nenhum índio diz ao outro o que deve fazer. Mas eles têm, claro, a sua organização, seus valores, né? Então existe, claro, um controle da cultura. Existem punições, né? Enfim, mas não há uma interferência direta no que um índio deve sentir ou não deve sentir. Inclusive, criaram essas culturas formas próprias de canalizar esses impulsos naturais. O da raiva, por exemplo, né? Da raiva por uma perda. Algumas nações, quando uma pessoa entrava num ciclo de luto, especialmente de raiva, né? Respeitavam e o deixavam viver aquilo, né? E para algumas, a maneira de canalizar essa raiva não era com os próprios companheiros de etnia, mas seria ir guerrear. Vai guerrear, canaliza isso de alguma forma. Mas não havia uma interferência direta, inábil, nos sistemas naturais, como o sistema das emoções, da raiva ou da sexualidade, enfim, né? E não foi assim na nossa cultura. Na nossa cultura, o modelo de perfeição cristão, ele foi nutrido durante aquele período às custas de muito frequentemente, da repressão, muitas vezes inábil e pouco sábia, desses impulsos, né? Talvez isso explique essa habilidade em lidar com os impulsos naturais e a forma como isso se expressa na relação da pessoa com o meio. Talvez isso explique por que uma tamanha variedade de qualidade nas vivências religiosas entre diferentes religiosos. Ou seja, a verdadeira maturidade pode estar em como se lida com essas, vamos dizer assim, expressões espontâneas do ser. Porque ao lidar de uma forma inábil, ao suprimir certas vivências na nossa cultura, vamos dizer assim, na cultura europeia, especialmente, da Idade Média e entrando na Era Moderna, a sexualidade foi vista da forma como a gente sabe. Agora, não se tem notícia nos povos primitivos dos desvios e dos crimes ligados à sexualidade como os que ocorreram aqui. Que é o que a gente sabe. Você interfere no sistema biológico, ele vai sair exagerado do outro lado. Tem uma imagem de perfeição de que o ideal do cristão é da devoção, da sublimidade e da supressão da raiva. E a gente sabe o que foi a história de crueldade das guerras na nossa cultura. Então, o encontro daquele que vem, que é mandado para cá, para fazer a salvação da alma do indígena, que não conhecia Deus, né? Portanto, ele vem para salvá-lo. Ele chega e encontra isso. E aí tem uma coisa importante. Eu vou fazer uma ligação disso com o que eu acabo de dizer, quando eu falava assim, da diferença entre diferentes maneiras de viver a espiritualidade dentro da mesma religião, né? Vocês sabem que existe uma pesquisa feita há algumas décadas que tentava identificar o que tornava um psicoterapeuta eficiente, né? Então pegaram vários profissionais de diferentes abordagens, com diferentes visões teóricas,
e estudaram sessões, transcrição de sessões, e buscando identificar o que tinha ali de especial. Entre eles, que era o que fazia que fossem competentes, havia uma maneira de lidar com o outro, uma maneira especial de lidar com o outro, um tipo de relação que tem lá suas características. Por exemplo, tem escuta, tem acolhida, tem sinceridade, tem espontaneidade, tem autenticidade, né? Assim, um conjunto de características que ocorrem na relação entre o competente e seu cliente. E o interessante é que essa pesquisa mostrou que existe mais semelhança entre um profissional competente de uma visão teórica, mais semelhança entre um profissional de uma abordagem teórica e outro de outra abordagem teórica, do que entre um experiente e competente e um incompetente da mesma abordagem teórica. Ficou claro isso? Não dependia muito de como se pensava, depende de quem é a pessoa, que tipo de relação que ela é capaz de estabelecer. E na dimensão religiosa, me parece que é a mesma coisa que acontece. Não importa muito quais são as suas crenças, né? Como é que você configura seu entendimento da vida, da experiência espiritual, mas se existe uma habilidade, uma certa sabedoria no lidar com si próprio, vai haver uma sabedoria no lidar com o outro. Se essa maneira de lidar com si próprio é dura, ela é supressiva, vai haver supressão do outro, né? Então, na maneira de fazer a religiosidade, você vê como isso vai entrar na relação. E esse estilo de viver a religiosidade dos missionários primeiros que vieram para cá, esse estilo não permitiu que eles olhassem os índios, olhassem os habitantes e reconhecessem seres neles. Não permitiu. Eles eram apenas, vamos dizer assim, perdidos a serem salvos. Não houve a sensibilidade para reconhecer e aprender o que era vivenciado ali, né? De maneira que até hoje, eu diria assim, no nosso subjetivo, os índios ainda são vistos como povos atrasados, pelo fato de que não têm as nossas crenças, não têm os nossos valores e especialmente não têm a nossa tecnologia. Porque a genialidade da racionalidade se expressa especialmente nisso também, né? Na capacidade de gerar tecnologias. Aliás, parte do nosso problema é exatamente esse. Uma mentalidade descompensada, mas capaz de gerar grandes tecnologias, faz grandes estragos. Então, esse olhar objetificador do outro foi vivenciado aqui. Isso, de certa forma, persiste, entra no tempo e ainda no fundo da nossa mente, a gente olha para os indígenas, as próprias políticas públicas olham como uma esfera da humanidade da qual nós não temos nada a aprender. E isso parece ser um profundo engano. Coisa similar a isso ocorreu na Índia, né? Não sei se vocês conhecem, quem está há pouco tempo na Sociedade Teosófica, uma das razões da Sociedade Teosófica Internacional ter mudado de Nova York para a Índia foi justamente o que ocorria com a religiosidade indiana na época. O modelo europeu entrou de uma forma que os próprios indianos não respeitavam mais a sua própria tradição. Então, pareceu ser importante que estudantes da espiritualidade, vindos do Ocidente, estudantes da sabedoria indiana, fossem aprender
aprender com os indianos e gerar um movimento de revalorização da cultura. O tempo que nós vivemos foi exatamente isso, um tempo em que essa predominância tecnológica e armamentista, infelizmente, da nossa cultura acabou suprimindo outras culturas que não tiveram como reagir, né? Mas que, ao serem perdidas, foram sendo perdidos também tesouros preciosos do ponto de vista cultural, maneiras de ser, maneiras de funcionar, né? Que podem ter a ver com dimensões importantes do ser humano. Então, uma das formas de nos curarmos dessa nossa descompensação, dessa repressão do inconsciente ecológico, é um olhar atento e respeitoso para seres que vivem de uma forma diferente, que descobriram maneiras de olhar para o mundo natural diferentes da nossa. Isso, infelizmente, é o que foi perdido na história. Com o objetivo de salvá-los, não se deram conta de que havia uma espiritualidade profunda já sendo vivida ali. Não existe nenhum aspecto da vida indígena que não tenha uma dimensão religiosa por trás. Até na caça, no casamento, na chegada do filho, na morte, nas transições, nos ciclos, nos ritos de passagem. Em tudo isso existe algo de espiritual. O povo Chavante tem algumas imagens muito interessantes que exemplificam isso. Todos os povos têm as suas, eu estou só usando um deles. Existe um rito chamado Waiariri, que é o rito de passagem do jovem para a fase adulta, onde ele é apresentado à vida espiritual. Num dos ritos, o índio recebe uma flecha e durante, se eu não me engano, um dia e uma noite ele não pode deixar essa flecha cair. Ele tem que ser extremamente cuidadoso com ela. Mas o ancião instrui o jovem dizendo que não é para ele olhar para a flecha como uma flecha, mas é para ele pensar que ali está o grande espírito. Então, essa postura de sustentar o grande espírito, o tempo todo com cuidado para que isso não caia, né? Porque ao sustentar o grande espírito cuida do povo, cuida dele. Né? Vocês vejam que isso é profundamente espiritual. E essa é uma tradição secular ou milenar. Tinham os seus incensos e os seus sinos, que eram os maracás, né? Tinham os seus sacerdotes, tinham o seu caminho espiritual. Nessa tradição mesmo, dependendo do clã, se diz que vários poderes podem ser desenvolvidos, né? O poder de... Olha que interessante, o poder de olhar o mundo dos mortos, o poder de sonhar, o poder de prever, o poder de dominar forças da natureza. Dito de outra forma, isso está presente em várias tradições que nós estudamos aqui.